Nesta aula, vamos discutir sobre os últimos dois grupos de operadores JavaScript que faltam tratar. O primeiro grupo são operadores de bits, ou também conhecidos como bitwise. Esses operadores são muito pouco utilizados em desenvolvimento de aplicações web usando JavaScript. E é necessário um forte conhecimento de álgebra booleana. Por esse motivo, nós não vamos tratar desses operadores aqui nesse curso, uma vez que esse curso tem como objetivo capacitar pessoas com um conhecimento mínimo ou zero em linguagens de programação. O segundo grupo de operadores são os operadores especiais. Vamos começar com o operador ternário. E antes de dar continuidade, eu gostaria de deixar vocês tranquilos em relação ao conhecimento desses operadores. Alguns desses operadores a gente já viu, né? Por exemplo, o operador aqui de chamada de uma função, nós já trabalhamos com ele. Mas se você por um acaso não estiver compreendendo o funcionamento de algum operador específico desses aqui, não se preocupe. Nós estaremos abordando cada um desses operadores em separado em capítulos posteriores. Tá? Então, se por um acaso o uso de um desses operadores não fizer sentido agora, fique tranquilo. Lá na frente, você com certeza vai entender o porquê de cada um desses operadores. Então, vamos começar aqui com o operador ternário. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma variável idade. E a idade aqui continua sendo o valor de 6. E nós queremos saber aqui, vamos colocar aqui x como sendo o resultado dessa avaliação. O que nós queremos avaliar aqui? Se a pessoa é ou não maior de idade. Para isso, a gente pode utilizar o operador ternário. Esse operador ternário, ele faz uma avaliação e se o resultado dessa avaliação for positivo, ele retorna um valor. Se for negativo, ele vai retornar outro valor. Então, vamos ver. Se a idade for maior ou igual a 18, significa que a pessoa é maior de idade. Então, eu vou retornar aqui o texto maior de idade. Se, por um acaso, o resultado dessa avaliação for negativo, significa que a pessoa é menor de idade. Então, no final, esse operador ternário irá avaliar se a pessoa é ou não maior de idade. Se for maior, ele vai retornar esse texto. Se for menor, vai retornar esse outro. E vai atribuir aqui a variável x. Então, vamos ver aqui o resultado dessa avaliação. Ele é menor de idade. Se, por um acaso, nós colocarmos aqui 21 anos, o resultado passa a ser maior de idade. O outro operador que nós temos é o operador de separação de expressões. Como é que esse operador funciona? Aqui, nós estamos criando uma única variável. Mas imagine que eu, na mesma linha, quisesse inicializar mais de uma variável. Eu poderia utilizar este operador aqui, criando, por exemplo, sexo masculino e nacionalidade brasileira. Então está aí, a gente poderia inicializar várias variáveis, separando cada uma dessas variáveis que nós estamos inicializando com o operador vírgula. O outro operador é o operador delete, que apaga um operando. Apaga um operando, apaga um objeto, um valor. Então, por exemplo, aqui nós temos a variável idade. E eu estou aqui mostrando esta idade.
Logo aqui embaixo, eu vou deletar essa idade. Então, eu vou remover, eu vou apagar aquela variável, né, do meu script. Delete idade. E aqui embaixo, eu vou apresentar a idade novamente. Vamos ver o que vai acontecer. Então, no primeiro alerta, ele está apresentando o valor da idade. E, assim, desculpe, esse operador delete, ele serve para remover um atributo, né, de um objeto ou um elemento de um array. Então, vamos criar aqui um objeto, por exemplo, pessoa, e aqui eu vou apresentar o nome da pessoa, e vou agora remover esse atributo deste objeto. E, por fim, vou apresentar novamente o atributo nome do objeto pessoa. Então, aqui nós temos o seguinte resultado. Ele está apresentando o atributo nome dentro do objeto pessoa e depois eu removi esse atributo daquele objeto. E aí ele está trazendo para mim agora undefined. O próximo operador é o operador in, que verifica se existe uma determinada propriedade dentro de um objeto. Então, vamos aproveitar esse mesmo código aqui e mostrar se existe aqui a propriedade nome dentro do objeto. Como é que a gente faz isso? Posso colocar aqui o nome da propriedade, né? Nome, in, pessoa. E a gente pode também avaliar se existe uma outra propriedade, por exemplo, telefone ou e-mail. Vamos ver o resultado. Então, para nome, essa propriedade existe dentro do objeto pessoa. Então, está aqui, avaliou como true. Mas a propriedade e-mail não existe dentro do objeto pessoa. De novo, não se preocupem se vocês não estiverem entendendo exatamente o porquê de cada um desses operadores, né? No momento que a gente estiver trabalhando com arrays, com objetos, vocês vão voltar a ver novamente esses operadores. Então, fiquem tranquilos. O próximo operador é o operador instance of, que indica se um determinado objeto é de um tipo específico. Então, vamos lá. Imagina que nós estamos criando aqui agora um outro objeto, né? Vamos colocar aqui o objeto idade mesmo. A gente vai criar aqui um new number. E vamos avaliar aqui agora, né, com o instance of, o tipo desse objeto. Então, idade, eu posso avaliar aqui se é uma instance of number. Vamos ver o resultado aqui. Então, ele é uma instância do objeto number. Eu poderia verificar se ele é uma instância do objeto string, por exemplo. Estamos vendo aqui que não é uma instância do objeto string. De novo, não se preocupem com esses objetos aqui. Number, string, a gente ainda vai, numa aula futura, estudar sobre os objetos JavaScript. Por enquanto, a gente viu os dados primitivos, que são o string, o double e aliás, o string, o boolean e o number. Vamos para o próximo operador, que é o operador new, que vocês já viram aqui como é que se utiliza, né? O new, ele cria um novo objeto para a gente. Vamos aqui agora com o operador this, que faz, na verdade, uma referência ao objeto atual. Então, esse script, por exemplo, ele está rodando na raiz do nosso documento, né? Então, por exemplo, a raiz desse documento, eu tenho acesso aqui na raiz desse JavaScript ao objeto window. Então, eu estou dentro do objeto window. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui descobrir o título do documento, então o
porque eu sou o objeto window. This, nesse lugar aqui, representa o objeto window. Ponto document, ponto title, vai trazer o título dessa janela aqui, JavaScript aula 6. Agora, se por um acaso nós estivermos dentro de uma função, então, imagina que a gente criou aqui uma função, function, oi. Quando eu chamar esse operador this aqui dentro, ele vai se referir a essa função, né? E não mais ao objeto window, porque o objeto window está fora, está aqui no contexto externo. Não se preocupem se isso ainda não estiver fazendo sentido por enquanto, pessoal. Principalmente as pessoas que estão começando seu aprendizado com JavaScript. E o operador aqui, typeOf, né? Ele retorna o tipo do operando. Então, por exemplo, vamos aqui. Eu vou alertar aqui esse operando, typeOf, e dentro dele eu vou passar um valor. Então, eu vou passar o valor 3, por exemplo. Ele está falando aqui que o tipo desse dado é number. E se nós colocarmos aqui true? É um booleano, né? É um objeto primitivo do tipo booleano. Agora, imagine que a gente coloque aqui uma função. Então, function, abre e fecha, e estou fechando a minha função aqui dentro. Então, aqui, ó, do tipo function. Então, esse typeOf, ele fala qual é o tipo do operando que você está colocando aqui dentro dele. E assim, pessoal, a gente conclui aqui a nossa aula de operadores especiais. Esse operador aqui vocês já viram, já trabalharam bastante com ele, que é o operador de uma chamada de função, né? Então, o próprio método alert aqui, essa aqui é uma chamada a uma função, a função alert do objeto window. Então, o window.alert, nós estamos vendo aqui o operador de chamada de função. Tá aí. E assim, pessoal, a gente está concluindo aqui, pelo menos a parte conceitual de operadores JavaScript. Né? Na próxima aula, vamos fazer um exercício prático para aplicar alguns dos conhecimentos que a gente já vem adquirindo até esta aula. Então, vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até lá!